inverno na União Soviética não era apenas uma estação. Era um estado de espírito onipresente, um manto cinzento e gélido que sufocava as cores da vida sob camadas espessas de neve e um silêncio opressor. No final dos anos 70, as estepes russas e as cidades industriais como Rostov pareciam presas em um tempo estático, onde a ordem era mantida por mãos de ferro e a ideologia estatal prometia uma utopia de segurança absoluta para todos os seus cidadãos. No entanto, sob essa superfície de conformidade e vigilância constante, algo profundamente sombrio começava a se mover. Algo que desafiaria não apenas as leis dos homens, mas a própria compreensão da natureza humana. Em um matagal isolado, longe dos olhos atentos dos comissários e da rotina monótona das fábricas, a neve, outrora imaculada, foi manchada por um vermelho visceral e perturbador. A descoberta do primeiro corpo naquele terreno baldio não trouxe apenas o horror imediato da morte, mas o choque de uma brutalidade nunca antes testemunhada naquelas paragens. Não se tratava de um crime comum de paixão ou um roubo que dera errado. Era uma assinatura de crueldade pura, um rastro de violência que parecia emanar de um pesadelo esquecido. Os investigadores locais, habituados à criminalidade previsível e muitas vezes abafada do submundo soviético, paralisaram diante da cena, sentindo que o frio daquele dia vinha de algo muito mais profundo e antigo do que o vento siberiano que soprava sobre seus ombros. O corpo apresentava mutilações que desafiavam a lógica, sugerindo que o agressor não buscava apenas o fim da vida, mas uma forma de gratificação sombria através do desmembramento e da dor alheia. Enquanto o pânico silencioso começava a serpentear pelos corredores da milícia, a figura por trás de tal atrocidade caminhava livremente pelas ruas, perfeitamente camuflada pela mediocridade de sua existência. Andrei Chikatilo era a personificação do anonimato. Para seus vizinhos e colegas de trabalho, ele era apenas Andrei, um homem de meia-idade, com feições comuns e cansadas, um trabalhador dedicado que portava sua pasta de couro com a dignidade de quem cumpre sua parte no grande plano nacional. Ele era o camarada exemplar que todos esperavam que fosse. Um pai de família reservado, um membro respeitável da sociedade e um elo invisível, porém funcional, na imensa máquina estatal russa. Ninguém poderia imaginar que, por trás daquelas lentes grossas de seus óculos e do casaco de lã puído, residia um abismo insondável. A dualidade de Chikatilo era, sem dúvida, sua arma mais letal e eficiente. Enquanto o mundo exterior o via como um homem insignificante, quase lamentável em sua falta de carisma e presença, seu mundo interior era povoado por impulsos sádicos e uma sede de poder que só poderia ser saciada através da destruição total do outro. Ele aprendeu com maestria a esconder o monstro sob uma camada de conformismo absoluto, usando sua aparência inofensiva e sua fala mansa como um escudo impenetrável contra qualquer suspeita. Ele frequentava reuniões do partido, educava seus filhos e mantinha uma rotina burocrática impecável, enquanto planejava suas incursões em direção às sombras. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. Esta é a história de um homem que transformou a normalidade em um disfarce sinistro, iniciando uma caçada humana que duraria 12 longos e sangrentos anos. O que começou naquele matagal isolado em Rostov foi apenas o prelúdio de um rastro de horror que não apenas mancharia a neve da Rússia, mas mudaria para sempre a história criminal da União Soviética e do mundo. Chikatilo provou que o mal mais perigoso não é aquele que ruge nas sombras, mas aquele que nos cumprimenta com um sorriso educado e caminha ao nosso lado nas estações de trem, fundindo-se perfeitamente à multidão enquanto espera o momento exato para atacar sua próxima vítima indefesa.
A pequena Helena Zakotnova tornou-se, sem saber, o marco zero de uma tragédia que se desdobraria em camadas de injustiça profunda e sangue inocente. Em dezembro de 1978, na cidade de Shakti, a menina de apenas 9 anos desapareceu enquanto caminhava para a escola, um trajeto que deveria ser protegido pela segurança monótona da vida soviética. O que era para ser um percurso rotineiro sob o céu cinzento da região de Rostov transformou-se em um pesadelo nacional que ecoaria por décadas. Quando seu pequeno corpo foi finalmente encontrado às margens do rio Grushevka, a visão foi desoladora e paralisante. A brutalidade infligida àquela criança ultrapassava qualquer limite da compreensão humana e da experiência policial da época, apresentando sinais de uma violência sexual frenética e mutilações que deixaram os peritos locais em um estado de choque profundo e silencioso. No entanto, o horror do crime em si foi rapidamente obscurecido por uma engrenagem estatal que não admitia falhas, nem permitia que o medo se espalhasse pela população russa. Sob o regime soviético daquela era, a ordem era o pilar de sustentação da sociedade, e a imagem de uma utopia sem crimes era mantida a todo custo. A ideia de que um predador sexual sádico pudesse estar à solta era vista como uma mancha inaceitável na ideologia comunista, que frequentemente pregava que tais desvios eram subprodutos exclusivos do capitalismo ocidental. Havia uma pressão política sufocante vinda de Moscou e dos altos escalões do partido em Rostov, para que o caso fosse encerrado com extrema rapidez e eficiência. Os investigadores sentiam o peso da foice e do martelo sobre seus pescoços, sabendo que carreiras e vidas dependiam de uma solução imediata. Não se buscava apenas a justiça real. Buscava-se um culpado que pudesse ser exibido como prova da competência do sistema. A nuance investigativa e o exame detalhado das evidências foram tragicamente sacrificados no altar da conveniência política e da pressa burocrática institucional. Foi nesse cenário de desespero e corrupção moral que o nome de Alexander Kravchenko surgiu nos relatórios. Ele era um homem marcado por um erro do passado, tendo cumprido pena por um crime cometido anos antes, o que o tornava um alvo fácil. Para a milícia soviética, Kravchenko era a peça perfeita para o quebra-cabeça. Um indivíduo com histórico criminal, alguém que já habitava as margens da sociedade e que não faria falta ao progresso da nação. Ele foi detido sob suspeitas frágeis e levado para os porões úmidos e escuros do sistema prisional, onde a verdade era moldada através da dor e do medo. Dias de interrogatórios incessantes, privação de sono e torturas físicas e psicológicas sistemáticas quebraram o espírito de Kravchenko. Sob o peso de agressões brutais que visavam destruir sua resistência, ele finalmente assinou uma confissão forjada, admitindo um crime que jamais cometera apenas para que a dor cessasse. O julgamento subsequente foi uma mera formalidade, um teatro de sombras, onde o veredito já estava selado antes mesmo da primeira sessão começar. Apesar das inconsistências gritantes nas provas biológicas e do fato de Kravchenko ter um álibi para o momento exato do crime, o sistema seguiu seu curso implacável e cego. Em 1983, após anos de apelos desesperados e a negação sistemática de sua inocência pelas instâncias superiores, Alexander Kravchenko foi levado para uma sala fria e executado com um tiro na nuca. O Estado soviético declarou o caso oficialmente encerrado, celebrando a limpeza de um elemento perigoso, enquanto a família de Helena Zakotnova recebia uma justiça amarga e fictícia, baseada em uma mentira conveniente. Enquanto isso, nas sombras da mesma região de Rostov, Andrei Chikatilo observava o desenrolar dos fatos com uma mistura de pavor inicial e um êxtase crescente.
Ele vira os jornais, ouvira os sussurros nas estações de trem e acompanhara, com o coração acelerado, a prisão e a execução do inocente. No início, o medo de ser descoberto o paralisara, mas ao ver que o sistema culpara e eliminara outro homem em seu lugar, um sentimento perigoso de onipotência começou a borbulhar em seu peito. Ele percebeu, com uma clareza sinistra, que a burocracia que deveria caçá-lo era, na verdade, sua maior e mais eficiente aliada. A ineficiência mascarada de rigor e o desejo do Estado de manter as aparências criaram o vácuo perfeito para que ele pudesse operar livremente. Chikatilo sentiu o gosto inebriante da impunidade total. O sangue de um inocente agora manchava as mãos do próprio governo, criando uma cortina de fumaça moral que o protegia contra qualquer suspeita futura. Ele não era mais apenas um homem comum com impulsos sombrios. Ele sentia-se agora um espectro intocável, uma força da natureza que o regime soviético não conseguia sequer conceber, quanto mais capturar. Enquanto o túmulo de Kravchenko esfriava sob o solo russo, o verdadeiro monstro ajustava seus óculos, segurava sua pasta de couro com firmeza e retornava às ruas de Rostov. Ele caminhava com uma confiança renovada, ciente de que o caminho estava livre para que seu rastro de horror se expandisse sem limites geográficos ou morais. O sangue de um inocente havia alimentado sua coragem, e o açougueiro de Rostov estava agora pronto para sua próxima caçada, sentindo o poder de um deus maligno que o Estado involuntariamente acabara de criar. Para compreender verdadeiramente a gênese de um monstro, é necessário escavar o solo árido e faminto de sua infância, onde as raízes do mal se nutriram de cinzas e desespero absoluto. Andrei Chikatilo não emergiu do nada. Ele foi forjado nas chamas invisíveis do Holodomor, a grande fome ucraniana da década de 30 que dizimou milhões de vidas sob o punho de ferro stalinista. Nascido em 1936, na aldeia de Yablutine, o pequeno Andrei abriu os olhos para um mundo onde a humanidade havia sido despojada de qualquer dignidade básica. O cenário de sua juventude era uma tapeçaria de horrores indescritíveis, onde o frio e o vazio no estômago eram os únicos companheiros constantes. Ele cresceu ouvindo os ventos uivantes que traziam o cheiro da morte de vilas vizinhas, onde famílias inteiras sucumbiam ao esquecimento silencioso e cruel. Foi nesse ambiente de privação absoluta que sua mãe, Ana, plantou a semente de um trauma que jamais cicatrizaria, transformando-se em uma psicopatia profunda e incurável. Ana frequentemente narrava a história sombria de Stepan, o irmão mais velho que Andrei nunca chegou a conhecer pessoalmente. Segundo o relato materno, Stepan fora sequestrado por vizinhos enlouquecidos pela fome extrema e canibalizado para que outros pudessem sobreviver por mais alguns dias de agonia. Se essa história era um fato real documentado ou apenas um mito preventivo usado por Ana para manter o filho dentro de casa e longe de estranhos perigosos, pouco importava para a mente plástica e assustada da criança russa. Para Andrei, a lição foi assimilada como uma verdade absoluta e aterrorizante. O mundo era um terreno de caça selvagem, onde os fortes devoravam os fracos sem piedade. A imagem do irmão sendo consumido tornou-se a espinha dorsal de sua percepção da existência, criando uma ligação distorcida entre a sobrevivência, o poder e o ato de consumir a carne alheia. Para ele, o próximo não era um camarada soviético, mas uma ameaça latente ou uma presa necessária. Ao atingir a juventude, Andrei carregava consigo o peso desse passado e uma constituição física que o tornava um alvo fácil para o escárnio constante de seus pares. Ele era um homem alto, desengonçado, com óculos de lentes grossas que amplificavam um olhar de incerteza e medo social.
Suas mãos, frequentemente suadas e trêmulas, denunciavam uma ansiedade social paralisante que o afastava do convívio normal. No ambiente rígido da sociedade soviética, que valorizava a força física bruta e a virilidade operária, Chikatilo era a personificação da fraqueza e da inutilidade. Suas tentativas de interação romântica ou sexual com as mulheres resultavam invariavelmente em fracassos humilhantes e risadas contidas. Ele sofria de uma disfunção erétil crônica que o perseguia como uma maldição biológica, uma prova de sua suposta inferioridade diante dos outros. Cada riso abafado e cada olhar de desprezo acumulavam-se em seu íntimo como uma pressão vulcânica pronta para explodir. No entanto, o destino reservava um despertar sinistro para suas profundas frustrações. Andrei descobriu de forma quase acidental que a visão do sofrimento alheio e o fluxo do sangue eram os únicos estímulos capazes de romper sua paralisia sensorial. Onde a ternura e o afeto falhavam miseravelmente, a violência oferecia uma gratificação imediata e avassaladora. Ele percebeu que, ao exercer um domínio absoluto e cruel sobre outro ser vulnerável, ele finalmente deixava de ser a vítima para tornar-se o mestre supremo. A dor alheia era o único lubrificante de seus desejos mais sombrios. O pavor nos olhos de quem ele subjugava era o espelho que finalmente lhe devolvia uma imagem de poder. Ele não era mais o garoto faminto de Yablushny ou o homem impotente ridicularizado pelas mulheres. Ele era uma força da natureza, um ceifador silencioso que encontrava prazer na destruição daquilo que não conseguia possuir. Essa revelação psicológica foi o divisor de águas definitivo em sua existência miserável. Andrei começou a entender que sua vida dupla, a fachada de cidadão exemplar, pai de família e trabalhador dedicado, era o disfarce perfeito para o predador que acabara de nascer em seu interior. Ele aprendeu a camuflar seu ódio sob uma camada de mediocridade burocrática, aguardando pacientemente os momentos em que poderia libertar o monstro interior nas sombras das ferrovias e cinturões florestais. Os traumas do passado, a fome ancestral e as humilhações sexuais haviam se fundido em um propósito único e macabro de destruição. A transformação estava completa, o homem comum estava morto, e em seu lugar surgia o açougueiro de Rostov, pronto para iniciar um reinado de terror que desafiaria toda a lógica da segurança soviética. O monstro agora tinha plena consciência de sua força e estava apenas começando a traçar seu rastro de sangue. Com a transformação interna concluída, Andrei Chikatilo refinou a arte de se tornar uma sombra entre os vivos. Sua tática não era baseada na força bruta inicial, mas na sedução da normalidade. Ele compreendeu cedo que a confiança era a chave mais eficiente para abrir as portas do horror. Vestindo seu terno cinza barato, equilibrando os óculos de lentes grossas no nariz e segurando sua inseparável pasta de couro, ele se assemelhava a qualquer burocrata de médio escalão ou a um professor cansado voltando para casa. A pasta de couro continha muitas vezes as ferramentas de seu ofício macabro, mas para qualquer observador externo eram apenas documentos de trabalho. Essa imagem de mediocridade inofensiva era sua armadura mais impenetrável. Ele frequentava os locais onde a vulnerabilidade humana se aglomerava em silêncio, as vastas e caóticas estações de trem e os pontos de ônibus empoeirados que ligavam as províncias da União Soviética. Nesses terminais de trânsito, onde rostos eram apenas borrões passageiros, Chikatilo selecionava suas presas com a paciência de um pescador veterano. Seu alvo preferencial eram os jovens, as crianças e os desamparados, aqueles que o sistema muitas vezes ignorava ou cujas ausências demoravam a ser notadas. Ele se aproximava com uma voz suave, quase paternal.
oferecendo uma ajuda para carregar malas, um doce escondido no bolso ou a promessa de mostrar algo interessante em um matagal próximo. Ele falava de forma mansa, usando um vocabulário educado que reforçava sua máscara de respeitabilidade camuflada. Sua aparência de avô ou tio respeitável desarmava qualquer instinto de sobrevivência. Em um regime onde a autoridade era temida e respeitada, um homem com o perfil de Chikatilo raramente levantava suspeitas. Ele era o camarada exemplar, um cidadão que parecia personificar a estabilidade socialista. No entanto, assim que a vítima se afastava das luzes da plataforma e entrava na escuridão protetora das árvores, o mestre da dissimulação revelava sua verdadeira face, transformando o encontro fortuito em um pesadelo sem retorno. A expansão geográfica de seu rastro de sangue foi facilitada por sua própria ocupação profissional. Como funcionário de suprimentos, Chikatilo tinha uma justificativa legítima para viajar extensivamente por diferentes regiões da URSS. Ele cruzava fronteiras administrativas com facilidade, deixando um rastro de corpos em Rostov, na Ucrânia e em outras províncias distantes. Essa mobilidade constante era um pesadelo para a aplicação da lei. Naquela época, a polícia soviética operava em silos isolados, com uma comunicação precária entre os departamentos regionais. Um assassinato em uma pequena cidade raramente era comparado a um crime semelhante ocorrido a 300 quilômetros de distância. Não havia um banco de dados centralizado de crimes violentos, e a burocracia estatal, pesada e lenta, impedia qualquer tentativa de conectar os pontos que formavam o desenho macabro de sua trajetória cruel. Além da falha técnica, existia uma barreira ideológica intransponível que protegia o predador. Segundo a doutrina oficial do Estado, figuras como assassinos em série eram subprodutos exclusivos da decadência do capitalismo ocidental. Na utopia socialista, tais aberrações não deveriam teoricamente existir. Essa negação sistêmica fazia com que os investigadores locais tratassem cada corpo encontrado como um incidente isolado de violência comum, ignorando a assinatura ritualística que Chikatilo deixava para trás. O assassino percebeu essa cegueira institucional e a usou a seu favor, sentindo-se cada vez mais audaz. Ele não precisava se esconder nas profundezas da floresta o tempo todo. Ele podia operar sob a luz do sol, confiando que o sistema se recusaria a ver o que estava diante de seus próprios olhos. O padrão, no entanto, começou a se tornar fisicamente inegável nos chamados cinturões florestais, as lesopolosas que margeavam as linhas ferroviárias. Essas estreitas faixas de vegetação densa, projetadas para proteger os trilhos contra o vento e a neve, tornaram-se o cemitério particular do açougueiro de Rostov. Corpos começaram a ser descobertos com uma frequência alarmante, sempre próximos às rotas de transporte que ele frequentava. A brutalidade era constante. As vítimas eram encontradas com mutilações severas, olhos removidos e marcas de uma violência que transcendia o impulso momentâneo. O silêncio das florestas russas agora guardava segredos que a polícia não conseguia mais varrer para debaixo do tapete administrativo. O rastro de horror estava se tornando uma cicatriz profunda na paisagem soviética, e a pressão começava a subir conforme o número de desaparecidos aumentava exponencialmente, forçando as autoridades a encarar a possibilidade aterradora de que um único monstro estava caçando livremente por todo o império. Uma série de corpos começava a surgir em cinturões florestais, criando um padrão impossível de ignorar. O silêncio das florestas de Rostov já não era mais absoluto. Ele estava sendo gradualmente preenchido pelo murmúrio de arquivos que se acumulavam de forma desordenada nas mesas das delegacias locais.
No centro dessa tempestade burocrática e sangrenta surgia a figura de Viktor Burakov, um jovem detetive e perito forense cuja determinação inabalável contrastava drasticamente com a inércia pesada do sistema soviético. Burakov não era apenas um investigador comum. Ele era um homem de ciência e observação clínica que insistia em olhar para os fatos crus quando todos os seus superiores preferiam a conveniência da ideologia política. Ele passava horas debruçado sobre as fotografias em preto e branco das vítimas, notando com um aperto no peito os padrões de mutilação que outros, por negligência ou ordem superior, rotulavam apenas como atos isolados de violência comum ou crimes passionais sem nexo. O grande obstáculo de Viktor Burakov não era apenas a astúcia diabólica do assassino, mas o próprio tecido do pensamento oficial da União Soviética. Nos corredores do poder e nos altos escalões do Partido Comunista, a narrativa imposta era de que o fenômeno do assassino em série era uma patologia puramente ocidental, um subproduto podre da decadência moral do capitalismo. Na utopia socialista, o homem novo deveria ser biologicamente e socialmente incapaz de tais perversões sádicas. Admitir a existência de um predador sexual e canibal operando livremente em solo russo seria o mesmo que admitir uma rachadura profunda e irreparável no projeto utópico do Estado. Essa negação sistêmica agia como uma névoa espessa e protetora, camuflando o monstro, enquanto Burakov lutava desesperadamente para ser levado a sério. Para muitos generais da polícia, o jovem detetive estava apenas caçando fantasmas que a doutrina oficial afirmava categoricamente que não poderiam existir. Sem o auxílio de tecnologia moderna, computadores ou bancos de dados centralizados, o trabalho de Burakov tornava-se uma tarefa hercúlea e quase primitiva. Ele dependia inteiramente de métodos manuais e arcaicos, cruzando informações em fichas de papel amareladas e mapas físicos de papelão, marcados com pequenos alfinetes coloridos que representavam os locais onde cada fragmento de vida fora descartado. A ciência forense na URSS daquela época estava tragicamente defasada em relação aos laboratórios do resto do mundo. Não havia exames de DNA e a análise de fluidos corporais era tão rudimentar que frequentemente gerava resultados inconclusivos ou enganosos. Burakov passava suas noites em claro, imerso em uma sala mal iluminada com cheiro de fumaça de cigarro barato e café frio, tentando desenhar a geografia de um horror que se expandia diante de seus olhos cansados. Cada novo relatório de uma pessoa desaparecida ou de um corpo encontrado na mata era uma cicatriz em sua própria alma, pois ele sentia que cada segundo perdido na burocracia era um segundo ganho pelo assassino. A frustração de Burakov crescia na mesma medida em que o número de vítimas subia exponencialmente. Ele via o rastro de sangue se tornar uma trilha impossível de ignorar. 10, 20, 30 corpos, e sentia o peso esmagador da incompetência institucional sobre seus ombros. Enquanto ele implorava por recursos básicos, como veículos para patrulha e uma força-tarefa dedicada exclusivamente a conectar esses crimes, recebia ordens estritas para manter o sigilo absoluto. O Estado temia o pânico social, mais do que temia o próprio assassino. O medo não podia ser oficialmente reconhecido, e por isso as famílias continuavam a permitir que seus filhos frequentassem as estações de trem e os cinturões florestais, ignorantes do perigo mortal que espreitava nos bancos de madeira dos vagões e nas sombras das árvores. Burakov sentia-se um espectador torturado de um massacre contínuo, onde o carrasco permanecia invisível e o governo permanecia cego por pura teimosia ideológica. Enquanto isso, nas sombras das plataformas ferroviárias e nos arredores das estações, Andrei Chikatilo começou a perceber uma mudança sutil, mas nítida,
na atmosfera ao seu redor. Ele notava o aumento discreto de patrulhas, sentia o olhar ocasional de oficiais à paisana e percebia que o padrão de seus ataques estava, finalmente, gerando pequenas ondas na superfície antes estática da ordem pública russa. No entanto, em vez de se sentir acuado pelo cerco que começava a se formar, o açougueiro de Rostov experimentou uma descarga de euforia e adrenalina sem precedentes. A descoberta de que a polícia, representada por homens como Burakov, estava finalmente olhando em sua direção, não o intimidou. Ao contrário, alimentou uma arrogância perversa. Chikatilo passou a enxergar a investigação como um duelo pessoal, um jogo de xadrez macabro onde ele possuía todas as peças importantes. Ele se via como um mestre da dissimulação, um ser superior que habitava uma dimensão de crueldade que os oficiais do Estado, presos em seus regulamentos e dogmas, jamais conseguiriam compreender. Ele decidiu que a vigilância crescente era apenas um tempero para sua próxima caçada. O monstro agora sabia que tinha um nêmesis determinado em seu encalço, e isso o motivou a testar os limites de sua própria invencibilidade, preparando-se para desafiar a autoridade russa de uma maneira ainda mais audaciosa e sangrenta. A Operação Lesopolosa, cujo nome significa faixa florestal, não foi apenas uma resposta tática. Foi o reconhecimento tardio e desesperado de que um predador sem precedentes estava à solta em solo soviético. Milhares de agentes foram mobilizados, transformando as ferrovias de Rostov e das regiões vizinhas em um palco de vigilância intensiva e tensa. Policiais jovens, muitas vezes recrutados de academias distantes para garantir que seus rostos não fossem conhecidos localmente, vestiam-se com roupas civis gastas para se misturarem à massa de trabalhadores e viajantes que circulavam pelas estações cinzentas. Eles se sentavam em bancos de madeira frios e descascados, fingindo ler jornais oficiais como o Pravda, enquanto seus corações batiam acelerados sob casacos pesados de lã. Cada olhar trocado e cada gesto brusco de um transeunte era analisado sob o prisma da suspeita absoluta. O objetivo era criar uma rede invisível, capaz de capturar um espectro que parecia se mover através das sombras da ordem pública russa. Enquanto a polícia tentava erguer essa barreira invisível, a cidade de Rostov mergulhava em um estado de paranoia coletiva que alterava a própria arquitetura social. O medo não era mais um sussurro clandestino. Era um grito sufocado que ditava o ritmo da vida cotidiana de milhares de famílias. As escolas implementaram toques de recolher informais e os pais, antes confiantes na segurança da estrutura social soviética, passaram a escoltar seus filhos até mesmo para trajetos curtos e rotineiros. O silêncio que caía sobre as áreas residenciais ao pôr do sol era quebrado apenas pelo som metálico de trincos sendo fechados e pelo latido distante de cães de guarda inquietos. Nas mesas de jantar, as conversas sobre o progresso econômico e os planos para o futuro deram lugar a avisos sombrios sobre estranhos e os perigos ocultos nos cinturões florestais. A confiança no Estado, pilar fundamental do regime, sofria erosões profundas conforme a população percebia que, apesar da presença massiva de guardas, o perigo permanecia real, letal e terrivelmente próximo. Andrei Chikatilo, no entanto, parecia deleitar-se com a grandiosidade da caçada que o visava. Ele via a mobilização da Operação Lesopolosa como uma homenagem distorcida e involuntária à sua própria eficácia como predador invisível. Para ele, os policiais disfarçados eram figuras patéticas e transparentes, fáceis de identificar por seus sapatos engraxados demais, ou pela postura rígida que traía sua origem militar sob os trajes de operário. Chikatilo sentia uma satisfação doentia ao caminhar calmamente entre eles,
sua pasta de couro debaixo do braço, ostentando sua máscara de cidadão comum e cumpridor de deveres. Ele aprendeu a ler os ritmos das patrulhas, a identificar os pontos cegos da vigilância e a usar a própria burocracia policial a seu favor. A arrogância do assassino crescia a cada dia em que ele retornava para casa sem ser questionado, reforçando sua crença de que era protegido por uma força superior que o tornava inalcançável para os mortais comuns. A carnificina não cessou com a presença da lei. Pelo contrário, pareceu ganhar um novo e macabro fôlego de desafio contra o sistema. Chikatilo continuou a matar, agindo com uma audácia que beirava o delírio de invencibilidade total. Ele atraía vítimas em estações vigiadas e as conduzia para áreas de mata densa, a pouca distância de onde agentes montavam campana. O horror ocorria sob o nariz das autoridades, em um desafio silencioso que deixava Viktor Burakov em um estado de exaustão física e mental permanente. Cada corpo descoberto era um lembrete cruel de que a estratégia russa estava falhando miseravelmente. O assassino não estava apenas matando pessoas inocentes. Ele estava assassinando a moral da polícia, provando que um homem determinado poderia rasgar o véu da ordem estatal com a ponta de uma faca afiada e um silêncio absoluto. A frustração nos bastidores da investigação atingia níveis críticos e perigosos. Burakov passava dias sem dormir, revisando relatórios de patrulha e tentando entender como o culpado conseguia entrar e sair de áreas vigiadas sem deixar rastros. O detetive sabia que a estatística estava contra o monstro, mas o tempo era um luxo que as vítimas futuras não possuíam. A pressão política exigia resultados imediatos e a falta de progresso gerava tensões internas amargas entre os diferentes departamentos de segurança. Enquanto isso, o açougueiro de Rostov continuava sua dança perversa nas sombras densas, tornando-se mais rápido, mais cruel e mais convicto de sua própria invisibilidade diante do mundo. No entanto, a sorte de Chikatilo estava prestes a sofrer o primeiro grande estremecimento. Em uma tarde de outono, onde a luz do sol mal conseguia penetrar as copas densas das árvores na região de Rostov, o assassino emergiu da floresta profunda. Suas roupas estavam levemente desalinhadas e o brilho febril em seus olhos revelava que ele acabara de satisfazer seus impulsos mais sombrios e violentos. Ele caminhava em direção à trilha que levava de volta à civilização, sentindo o peso do silêncio ao seu redor. Ao contornar um arbusto espesso, ele parou bruscamente, com o coração martelando contra as costelas. A poucos metros de distância, bloqueando o caminho, estava uma figura uniformizada e atenta. O encontro fortuito na floresta colocava Andrei Chikatilo cara a cara com a autoridade pela primeira vez, forçando o monstro a encarar os olhos da lei em um ambiente onde o isolamento não era mais sua única proteção. O encontro fortuito na penumbra da vegetação rasteira foi um momento de suspensão absoluta, onde o tempo pareceu congelar sob o peso do ar gélido de Rostov. Andrei Chikatilo sentiu o suor frio escorrer por suas têmporas, contrastando com a temperatura ambiente, enquanto o policial o observava com uma mistura de tédio rotineiro e uma suspeita latente. Naquela tarde cinzenta de 1984, o destino parecia ter finalmente decidido cobrar seu preço pelo rastro de sangue deixado para trás. O oficial, um homem de feições endurecidas pelo inverno soviético, ordenou com voz ríspida que ele abrisse sua pasta de couro desgastada, o objeto que Chikatilo carregava como uma extensão de sua própria identidade medíocre. Dentro dela, escondidos entre papéis burocráticos e pertences banais que simulavam a vida de um cidadão comum, repousavam os instrumentos de sua perversão, uma faca afiada e uma corda de nílon. Chikatilo, no entanto, não vacilou diante da autoridade.
Com uma calma gélida que mascarava o caos violento de sua mente, ele elaborou uma explicação plausível com a habilidade de quem já vivia em uma mentira há décadas. Ele alegou ser um simples trabalhador em trânsito, justificando a presença da faca como uma ferramenta rudimentar necessária para suas longas jornadas ferroviárias e refeições improvisadas. Apesar da narrativa convincente, o comportamento sutilmente errático do homem e sua presença injustificada em uma área marcada por tragédias recentes levaram os agentes a optarem pela detenção formal. Pela primeira vez em 12 anos de caçada, o monstro de Rostov estava sob custódia, cercado pelas paredes cinzentas e opressoras do sistema de segurança estatal. A notícia da detenção de um suspeito com o perfil de Chikatilo chegou aos ouvidos de Viktor Burakov como um relâmpago de esperança em meio a um oceano de frustrações. O detetive, cujos olhos estavam perpetuamente avermelhados pela falta de sono e pela obsessão, via naquele homem de aparência absolutamente comum a possível chave para encerrar o massacre. Chikatilo foi conduzido a uma cela de interrogatório onde sua imagem de camarada exemplar foi posta à prova. Ele era um membro respeitado do Partido Comunista, um pai de família dedicado e um profissional que nunca despertara desconfianças em seu círculo social. Essa fachada de normalidade era sua armadura mais resistente contra o escrutínio policial. Enquanto os investigadores o pressionavam sob as luzes amareladas da sala, Andrei mantinha uma postura submissa e patética, chegando a chorar e implorar por sua liberdade com uma convicção que semeava a dúvida até nos investigadores mais céticos. O ponto de virada dramático, contudo, residia no silêncio de um laboratório forense, onde a ciência da época selaria o destino do caso de forma trágica e irônica. Amostras de sangue e sêmen foram colhidas de Chikatilo para comparação com os fluidos biológicos recuperados das cenas dos crimes. Foi então que ocorreu um erro científico histórico, um fenômeno biológico raro conhecido como secreção paradoxal, onde o tipo sanguíneo de um indivíduo não corresponde ao tipo detectado em suas secreções corporais. A medicina forense soviética de 1984, limitada por dogmas e recursos arcaicos, não estava preparada para interpretar tal discrepância. Para os peritos, os resultados eram definitivos e matemáticos. O material biológico do assassino não correspondia ao do homem detido. Essa falha técnica, aliada à sua ficha limpa e lealdade partidária, criou um abismo de dúvida que a polícia não pôde ignorar. Diante da ausência de provas materiais que sustentassem a prisão, a ordem de libertação foi assinada com relutância. Chikatilo ouviu o som metálico da cela se abrindo com um sentimento que transcendia o alívio mundano. Ao caminhar para fora da delegacia e sentir o vento cortante da noite bater em seu rosto, ele não sentiu apenas que fora sortudo, mas sim que era portador de uma proteção metafísica. Em sua mente deturpada, aquela libertação não fora um erro burocrático, mas uma confirmação de sua invencibilidade. Ele acreditava agora que as sombras o haviam escolhido como um agente soberano, alguém que estava acima das leis humanas e das falhas da ciência. A humilhação da cela transformou-se em uma arrogância messiânica, um combustível sombrio que queimava em seu peito enquanto ele caminhava livremente pela plataforma da estação de trem. Livre novamente, Andrei Chikatilo não buscou o recolhimento ou a discrição cautelosa. O intervalo forçado e o confronto com a morte apenas aguçaram seu apetite por sangue. Ele sentia que havia recebido uma bênção perversa para continuar sua obra macabra. O predador agora sabia que os métodos de Burakov eram insuficientes contra sua natureza camaleônica e sua biologia enganosa.
Ele retornou às ferrovias e aos cinturões florestais com uma fúria renovada, desprovido de qualquer resquício de hesitação. O açougueiro de Rostov estava pronto para mergulhar a União Soviética em uma fase de horror ainda mais profunda, operando com uma audácia sádica que desafiava a própria lógica da sobrevivência, enquanto o rastro de vítimas voltava a surgir, mais frequente e mais cruel, sob a neve eterna das florestas russas. A sensação de impunidade que emanava daquela libertação injusta tornou-se o combustível mais perigoso para Andrei Chikatilo. Ao retornar às ruas de Rostov e às plataformas ferroviárias que cortavam a imensidão soviética, ele não era mais apenas um homem com impulsos sombrios. Ele se via agora como um predador santificado pelo erro do próprio sistema que deveria caçá-lo. A frequência dos ataques aumentou de forma alarmante entre meados e o final da década de 80. O que antes eram intervalos de meses transformaram-se em semanas e às vezes dias de uma sede insaciável por sangue. Chikatilo refinou sua técnica de aproximação, tornando-se uma presença quase espectral que surgia nos momentos de maior vulnerabilidade de suas vítimas, sempre escondido atrás de sua pasta de couro e de seus óculos de aros grossos, que lhe conferiam a aparência de um avô inofensivo. Enquanto o monstro se expandia, o rastro de dor deixado para trás dilacerava o tecido social da região. O sofrimento das famílias que perdiam seus filhos era uma agonia silenciosa e sufocante. Pais desesperados passavam noites em claro, caminhando pelas margens das ferrovias, gritando nomes que nunca mais receberiam resposta. O vazio, deixado por uma criança desaparecida em uma sociedade que oficialmente negava a existência de tais crimes, era uma tortura psicológica sem fim. Quartos permaneciam intactos, com brinquedos acumulando o pó da negligência estatal, enquanto as mães definhavam em um luto suspenso, presas entre a esperança vã e o horror das notícias que invariavelmente chegavam quando o degelo revelava o que a floresta tentara esconder. A brutalidade dos crimes, que envolvia mutilações que desafiavam a compreensão humana, deixava cicatrizes incuráveis naqueles que sobreviviam apenas para identificar os restos mortais. No centro desse turbilhão de desespero estava Viktor Burakov. O detetive, outrora movido por um otimismo científico, agora era um homem consumido pela própria investigação. A obsessão em capturar o assassino de Rostov começou a corroer sua vida pessoal e sua saúde. Burakov vivia em um estado de vigília permanente, cercado por mapas repletos de alfinetes vermelhos e fotografias de cenas de crimes que queimavam sua retina. A frustração de saber que o assassino estava lá fora, possivelmente cruzando o seu caminho em alguma estação, era uma carga quase insuportável. Ele sentia o peso de cada vida perdida como um fracasso individual, uma dívida de sangue que ele não sabia como pagar. O sistema soviético, com sua burocracia rígida e negação ideológica, agia como uma âncora, impedindo que Burakov utilizasse métodos mais modernos de investigação. Percebendo que os métodos tradicionais de patrulha e coleta de evidências físicas haviam falhado miseravelmente, Burakov tomou uma decisão sem precedentes na história da criminologia russa. Ele buscou a colaboração do psiquiatra Alexander Bukhanovsky, um homem que acreditava que a mente de um assassino serial deixava uma assinatura tão clara quanto uma impressão digital. Bukhanovsky, rompendo com os dogmas da psiquiatria soviética que frequentemente ignorava psicopatias sexuais em favor de diagnósticos políticos, mergulhou nos detalhes macabros de cada caso. Ele analisou a forma como os corpos eram posicionados e as partes específicas que Chikatilo escolhia remover, buscando entender a narrativa de poder e frustração que o assassino escrevia na carne de suas vítimas.
O resultado dessa análise profunda foi a criação do primeiro perfil psicológico detalhado na URSS, um documento inovador que Buchanovsky chamou de retrato prospectivo. Nas páginas desse relatório, o psiquiatra descreveu com uma precisão cirúrgica o homem que eles procuravam. Ele não previu um monstro deformado, mas sim um indivíduo solitário, possivelmente um trabalhador de meia-idade, com uma vida familiar, aparentemente normal, mas que sofria de disfunções sexuais profundas e uma necessidade patológica de controle. O perfil indicava alguém que usava a violência como um substituto para a intimidade que nunca conseguiu alcançar. Era a descrição detalhada da alma de Andrei Chikatilo, mapeando seus traumas de infância e seus gatilhos violentos. Quando Burakov leu o relatório, sentiu que finalmente tinha um espelho para a escuridão. O perfil descrevia Chikatilo com perfeição absoluta, capturando sua essência medíocre e sua fúria oculta. Mas apesar de toda essa clareza psicológica, ninguém na equipe de investigação sabia o nome dele ainda. A vida dupla de Andrei Chikatilo atingia agora um ponto de ebulição perigoso e insustentável. Enquanto o perfil psicológico de Alexander Buchanovsky repousava sobre a mesa de Viktor Burakov como uma predição sombria da realidade, o homem que ele descrevia tentava manter a fachada de uma existência comum que desmoronava visivelmente pelas bordas. Chikatilo já não conseguia mais conter a desintegração lenta de sua vida profissional, que servia como seu principal disfarce social. Seus dias como educador, uma posição que lhe permitia uma proximidade doentia com os mais vulneráveis, haviam terminado em desonra e silêncio. A demissão de seus cargos de professor não fora motivada por incompetência técnica ou falta de zelo burocrático, mas por um padrão de comportamento perturbador e inapropriado com seus alunos. Toques que duravam tempo demais, olhares carregados de uma intensidade lasciva e uma presença que exalava um desconforto indescritível, levaram as direções das escolas a dispensá-lo silenciosamente para evitar escândalos. No entanto, no sistema soviético daquela época, tais desvios raramente eram registrados como crimes sexuais. Eram tratados como falhas morais de caráter resolvidas com transferências discretas para evitar o escrutínio do Partido Comunista e manter a imagem de perfeição da sociedade. Essa errância profissional, ironicamente, tornou-se a camuflagem perfeita para o predador que habitava em seu interior. Ao assumir novas funções burocráticas ligadas à logística e aos suprimentos industriais, Chikatilo ganhou o direito legal e a necessidade funcional de transitar constantemente pelas extensas veias ferroviárias da União Soviética. Ele se tornou o passageiro constante, o homem anônimo com a pasta de couro gasta e óculos de aros grossos que ninguém notava nos vagões lotados das manhãs cinzentas. Enquanto sua esposa, Feodosia, acreditava piamente que o marido enfrentava as agruras das longas viagens de trabalho para sustentar a dignidade da família, Andrei transformava as estações de trem em seus campos de caça particulares e sangrentos. Em casa, o contraste era quase surreal e profundamente perturbador para quem pudesse ver além da superfície. Diante de Feodósia e de seus filhos, ele desempenhava com maestria o papel de um pai carinhoso e um marido submisso, um homem de hábitos simples que se preocupava genuinamente com o aquecimento do apartamento e com o sucesso acadêmico de seus herdeiros. Feodósia, em suas lembranças e defesas posteriores, descreveria um homem que nunca levantava a voz dentro de casa e que parecia ser o pilar da estabilidade doméstica mais absoluta. Ela alegaria com insistência que nunca suspeitou de absolutamente nada, uma afirmação que desafiava a lógica humana básica diante das ausências prolongadas, das roupas ocasionalmente sujas e do comportamento cada vez mais errático de Andrei.
Para ela, as manchas de suor, a exaustão física extrema e a lama nos sapatos eram sinais de um trabalhador dedicado ao ideal socialista, e não os vestígios físicos de um monstro que acabara de desmembrar uma vida em uma floresta isolada e escura. O segredo de sua impunidade residia precisamente nessa mediocridade banalizada. O contraste entre o pai que dividia o pão à mesa de jantar e o carrasco que espreitava jovens nos cinturões florestais de Lesopolosa era uma abominação que desafiava a compreensão dos investigadores mais experientes. Ele era o mestre da compartimentalização emocional, vivendo em dois mundos paralelos que nunca se tocavam, até que a própria realidade começou a ruir sob o peso insuportável de seus crimes frequentes. A barreira de normalidade doméstica era o que tornava Chikatilo tão letal e praticamente invisível aos olhos da lei russa. No entanto, a pressão constante da investigação liderada por Viktor Burakov começava a infiltrar-se no ar que ele respirava diariamente como um veneno invisível. A Operação Lesopolosa havia transformado as ferrovias em um ambiente vigiado por milhares de olhos atentos, e o cerco estava se fechando de maneira lenta, mas implacável. Burakov, agora armado com o perfil cirúrgico de Bukhanovsky, ordenou uma revisão minuciosa de todos os homens que haviam sido detidos anteriormente por comportamento suspeito nas estações. O nome de Andrei Chikatilo, enterrado sob montanhas de papelada burocrática e inicialmente protegido por sua ficha limpa e filiação partidária, começou a emergir como uma anomalia estatística persistente e incomum. Os investigadores passaram a cruzar sistematicamente as rotas de viagem de trabalho de Chikatilo, com os locais e datas exatas de descoberta dos corpos mutilados. A coincidência era aterradora demais para ser ignorada por mais tempo. A lista de milhares de suspeitos estava sendo reduzida drasticamente, destilada pelo cansaço da equipe e pela precisão da ciência psiquiátrica moderna. Andrei Chikatilo estava, pela primeira vez em mais de uma década, deixando de ser um fantasma errante para se tornar um alvo palpável. O cerco começa a fechar quando a lista de suspeitos é reduzida drasticamente e o rastro de horror finalmente apontava para a porta de um homem comum. O mês de novembro de 1990 chegou à região de Rostov, trazendo consigo um frio cortante que parecia carregar o peso de uma década inteira de frustrações e cadáveres ocultos. Nas plataformas da estação ferroviária de Donleskos, o ar estava saturado com o cheiro acre de fumaça de diesel e o hálito gélido da umidade que subia dos trilhos. Andrei Chikatilo, agora um homem de 54 anos com a aparência de um burocrata desgastado, movia-se como uma sombra familiar naquele cenário de ferro e concreto. Ele não sabia, mas os olhos da Operação Lesopolosa, embora exaustos e calejados por anos de fracassos, estavam mais atentos do que nunca. Foi nesse dia cinzento, sob a luz opaca de um final de tarde soviético, que o destino finalmente colidiu com a persistência incansável de Viktor Burakov. Chikatilo foi avistado por um oficial atento, enquanto tentava, mais uma vez, exercer sua influência predatória. Ele estava conversando com uma criança, mantendo aquela postura levemente inclinada e submissa que o fazia parecer inofensivo, quase paternal. Sua voz, suave e carregada de uma gentileza ensaiada, tentava tecer a mesma teia de confiança que ele usara com sucesso tantas vezes antes. A cena era um eco horripilante de dezenas de crimes anteriores, uma coreografia de morte que ele havia aperfeiçoado no anonimato das multidões ferroviárias. Desta vez, porém, o sargento Igor Rybakov, patrulhando a área, notou a dissonância. Havia algo de profundamente errado na interação entre aquele homem de óculos de aros grossos e a criança vulnerável.
O instinto policial, aguçado pelas diretrizes do perfil de Alexander Bukhanovsky, gritou mais alto que a monotonia do dever cotidiano. A abordagem foi rápida e precisa. Quando os oficiais se aproximaram, Chikatilo não tentou fugir. Ele congelou. Sua máscara de camarada exemplar vacilou por um milissegundo antes de se recompor em uma expressão de ultraje ofendido e confusão burocrática. Ele foi conduzido a uma sala reservada da estação para uma verificação de rotina, protestando com uma voz trêmula sobre seus direitos e sua lealdade inquestionável ao Partido Comunista. No entanto, o momento da verdade ocorreu quando a polícia exigiu a revista de sua bolsa de couro gasta. Ao abrir o fecho metálico, o conteúdo revelou uma realidade que nenhuma desculpa poderia apagar. Ali, entre documentos e pertences banais, os investigadores descobriram um kit de horror silencioso, várias facas de cozinha afiadas, uma corda de nylon resistente, um frasco de vaselina e outros objetos que não possuíam qualquer justificativa racional para um trabalhador em trânsito. A prisão definitiva de Andrei Chikatilo foi efetuada no local. Para Viktor Burakov, receber a notícia da captura foi como sentir o peso de um mundo sendo removido de seus ombros, apenas para ser substituído por uma ansiedade ainda mais cortante e elétrica. Ele sabia que ter o homem sob custódia era apenas o começo de um novo e perigoso capítulo. O espectro do erro científico de 1984, que permitira a Chikatilo caminhar livre anos antes, ainda assombrava cada corredor da delegacia de Rostov como um fantasma vingativo. Burakov temia que qualquer deslize processual ou falta de provas concretas pudesse, mais uma vez, devolver o predador às florestas. Chikatilo foi levado para o centro de detenção da KGB, onde a transformação física era evidente. Sem o seu chapéu e sua pasta, ele parecia um idoso frágil e patético, uma figura que mal parecia capaz de carregar o peso da própria existência, quanto mais de desmembrar seres humanos com as mãos nuas. Contudo, a fragilidade era apenas outra camada de sua camuflagem. Nos primeiros dias de interrogatório, o monstro de Rostov refugiou-se em um castelo de silêncio absoluto. Sentado na cadeira de metal, sob a luz dura e impiedosa das lâmpadas fluorescentes, ele transformou-se em uma estátua de indiferença granítica. Chikatilo encarava as paredes descascadas ou os próprios sapatos, recusando-se a responder até mesmo às perguntas mais básicas sobre sua identidade ou suas viagens. Não havia confissões espontâneas, não havia demonstrações de remorso, apenas o vazio de um olhar que parecia enxergar através dos seus interrogadores. Ele conhecia as regras do jogo e sabia que, sob o sistema jurídico soviético, a detenção preventiva tinha limites rigorosos. Sem uma prova técnica irrefutável ou uma admissão de culpa, o tempo de Burakov estava se esgotando rapidamente. A tensão na sala de observação era sufocante. Burakov e sua equipe assistiam através do vidro unidirecional, enquanto as horas se transformavam em dias de estagnação mental. Eles tinham o homem que se encaixava perfeitamente no perfil psiquiátrico de Bukhanovsky. Tinham as ferramentas de morte encontradas em sua posse e tinham o mapeamento de sua presença em quase todos os locais onde corpos foram descobertos. No entanto, o código de silêncio de Chikatilo era uma barreira que ameaçava desmoronar anos de uma busca obsessiva. A equipe de investigação sabia que estava diante de um impasse desesperador. Se a resistência mental do acusado não fosse quebrada logo, o assassino mais prolífico da história da União Soviética poderia encontrar uma brecha legal para o silêncio eterno. Os investigadores têm o homem, mas não têm a confissão, e o tempo está acabando de forma implacável. O impasse na sala de interrogatório era uma ferida aberta no coração da investigação de Rostov. Viktor Burakov
Exausto e à beira de um colapso nervoso, sabia que a força bruta ou a intimidação convencional não arrancariam uma única sílaba daquele homem sentado imóvel como uma gárgula de pedra. Foi nesse cenário de desespero burocrático e cansaço humano que surgiu a figura de Issa Kostoev. Kostoev não era apenas um investigador. Ele era um mestre da paciência e um estrategista da psique humana, enviado de Moscou para desatar o nó górdio que Chikatilo havia apertado em torno de sua própria culpa. Ele compreendia que para capturar a essência de um predador como Andrei, era necessário abandonar o chicote e oferecer, em vez disso, um tipo de compreensão que beirava a cumplicidade psicológica. Kostoev entrou na pequena sala de paredes descascadas sem papéis gritantes ou ameaças de execução imediata. Sob a luz amarelada e vacilante de uma lâmpada solitária, ele observou o homem à sua frente. Um ser que parecia desprovido de qualquer traço de humanidade, mas que, no fundo, ansiava desesperadamente por ser compreendido em sua própria depravação. A tática de Kostoev foi revolucionária e perturbadora em sua simplicidade. Ele decidiu tratar Chikatilo não como o monstro sanguinário que o mundo começava a conhecer, mas como um homem profundamente doente, uma vítima de seus próprios impulsos biológicos e psicológicos incontroláveis. Ao sentar-se diante de Andrei, Kostoev não o chamou de assassino. Ele falou sobre fardos, sobre segredos que corroem a alma e sobre a dor de carregar uma natureza que a sociedade soviética jamais aceitaria ou entenderia. O trunfo final, no entanto, veio das mãos do psiquiatra Alexander Bukhanovsky, o pioneiro que passara anos decifrando a mente do invisível, entregou a Kostoev o mapa para o labirinto interno de Chikatilo. Durante horas, que pareceram séculos, Kostoev leu passagens do perfil psicológico em voz alta, como se estivesse narrando a biografia secreta e proibida do homem à sua frente. Ele descreveu os traumas da infância, marcada pelo holodomor, a impotência sexual que o humilhava diante de sua esposa e a busca desesperada por um momento de poder absoluto através da violência extrema. Chikatilo, que até então mantinha um olhar vazio e distante, começou a apresentar reações físicas. Suas pálpebras tremiam a cada detalhe que Bukhanovsky havia previsto com uma precisão quase sobrenatural. Ele sentia que aqueles homens não estavam apenas o acusando. Eles estavam, pela primeira vez em sua vida, lendo sua alma distorcida. A resistência granítica de Andrei Chikatilo começou a apresentar fissuras visíveis e profundas. O suor frio brotava em sua testa, escorrendo por trás dos óculos de aros grossos, e suas mãos, antes cruzadas em um sinal de desafio silencioso, agora buscavam o conforto uma da outra em um tremor incontrolável. Kostoev inclinou-se para a frente, reduzindo a distância física e emocional, e disse em um tom quase confessional que compreendia o sofrimento dele, que sabia que Andrei não conseguira evitar o que fizera. Foi o golpe de misericórdia na fachada do camarada exemplar e do pai de família. Chikatilo desabou. O silêncio que durara dias foi finalmente quebrado por um soluço seco e gutural que rapidamente se transformou em um choro convulsivo e patético. Entre lágrimas e respirações ofegantes, a primeira confissão escapou de seus lábios como um veneno que finalmente encontrava uma saída. Ele começou a falar sobre a floresta, sobre as estações ferroviárias e sobre a excitação sombria que sentia ao ver o medo nos olhos de suas vítimas vulneráveis. A cada palavra proferida, o horror na sala de observação crescia de forma sufocante. Os investigadores, que esperavam ligá-lo a uma dezena de desaparecimentos, assistiam paralisados enquanto Chikatilo descrevia, com uma memória fotográfica e perturbadora, os detalhes de crimes que a polícia sequer havia conseguido registrar formalmente.
Ele falava com uma mistura de alívio e um orgulho perverso, como se estivesse finalmente recebendo o crédito por sua obra macabra e invisível. A lista de nomes, locais e descrições anatômicas fluía sem parar, desafiando a lógica da crueldade humana. O clima na delegacia de Rostov mudou drasticamente de expectativa para puro terror institucional. O que começou como a esperança de encerrar um caso difícil tornou-se a revelação de um abismo sem fim. Kostoev e Burakov trocaram olhares de puro assombro, enquanto as anotações enchiam páginas e mais páginas de depoimentos. A confissão de Andrei Chikatilo não parava nos 10 casos que eles consideravam sólidos, nem nos 20 que suspeitavam com medo. O número total de vidas ceifadas que ele começava a enumerar, com uma precisão matemática e fria, superava de longe as estimativas mais pessimistas da inteligência soviética. A confissão não para em 10 ou 20. O número total choca até os investigadores mais experientes, revelando que a escala do açougueiro de Rostov era muito maior do que qualquer pesadelo que eles pudessem ter imaginado. As confissões iniciais na sala de interrogatório foram apenas o prelúdio sombrio de uma jornada macabra pelos arredores de Rostov. Chikatilo, que por anos fora uma figura de silêncio granítico e evasivas, transformou-se subitamente em um guia entusiasta e meticuloso do próprio inferno que ajudara a construir. Sob a custódia rigorosa e o olhar atento de Viktor Burakov e Issa Kostoev, o açougueiro foi levado de volta aos cenários de seus crimes mais brutais para a reconstrução oficial. O contraste visual era profundamente perturbador para todos os presentes. O homem que outrora se escondia nas sombras das estações ferroviárias, agora caminhava sob a luz pálida do dia, apontando com dedos trêmulos, mas de uma precisão cirúrgica, para clareiras específicas na densa vegetação da floresta de Lesopolosa. Ele não demonstrava um átomo de remorso ou hesitação. Em vez disso, exibia uma precisão técnica em suas descrições, comportando-se como um engenheiro que revisava friamente uma obra antiga e bem-sucedida. A cada passo dado, naquelas trilhas de terra úmida e folhas mortas, a realidade física dos crimes emergia com uma força avassaladora, forçando o Estado a encarar as feridas que tentara ignorar por mais de uma década. A frieza absoluta com que Andrei detalhava os últimos momentos de cada uma das 53 vítimas confirmadas era algo que corroía a alma até dos veteranos mais endurecidos da polícia soviética. Ele possuía uma memória fotográfica assustadora, lembrando-se das cores das roupas, das palavras exatas das súplicas e até do peso específico das facas e cordas que carregava habitualmente em sua bolsa de couro gasta. Para os investigadores que o seguiam, cada parada em um ponto de ônibus isolado ou em uma clareira escondida era um golpe violento na consciência coletiva daquela equipe. Chikatilo falava abertamente sobre o prazer visceral que sentia ao observar a luz da vida se apagar nos olhos de crianças e adolescentes, narrando as mutilações e o canibalismo com um desapego clínico que fazia o ar ao redor parecer mais gelado do que o mais rigoroso inverno russo. Não eram apenas estatísticas em um volumoso processo criminal. Eram vidas ceifadas, sonhos enterrados sob o solo indiferente, e o resultado trágico de um sistema burocrático que se recusava a aceitar que tamanha monstruosidade pudesse florescer sob o manto do socialismo. A notícia da prisão definitiva e a escala inimaginável das confissões não puderam ser contidas pelas barreiras da censura estatal por muito tempo. Como um incêndio indomável em uma floresta seca, os detalhes sórdidos dos crimes de Chikatilo vazaram para a população de Rostov e das regiões vizinhas. O choque inicial, que paralisou a nação, transformou-se rapidamente em uma fúria cega, primitiva e incontrolável.
Famílias que haviam passado anos sofrendo em um silêncio angustiante, atormentadas pela incerteza sobre o destino de seus filhos, agora tinham um rosto concreto para direcionar seu ódio acumulado. O clima nas ruas de Rostov tornou-se elétrico, saturado de um desejo de vingança que ameaçava transbordar a qualquer momento. Multidões enfurecidas começaram a cercar as delegacias e os locais das reconstituições, proferindo gritos guturais que exigiam que o monstro fosse entregue imediatamente à justiça sumária das ruas. O clamor por linchamento ecoava pelas avenidas cinzentas, transformando a missão de Burakov e Kostoev em um desafio hercúleo. Eles precisavam extrair cada fragmento da verdade e, simultaneamente, garantir que o assassino permanecesse vivo o suficiente para enfrentar o peso oficial da lei. A proteção policial necessária para escoltar Andrei Chikatilo durante essas reconstruções de campo tornou-se, na prática, uma operação militar de grande escala. Ele era transportado em veículos blindados e pesadamente escoltado por soldados armados, com ordens estritas de utilizar a força, se necessário, para conter a massa humana que avançava contra os cordões de isolamento. Houve momentos de tensão insuportável em que a barreira de policiais quase cedeu diante da investida desesperada de mães em pranto e pais que brandiam pedras e ferramentas agrícolas. Era uma ironia amarga e cruel. Os mesmos oficiais que dedicaram suas vidas a caçar o predador invisível eram agora obrigados, pelo dever, a servir como seus escudos protetores. Para Viktor Burakov, cada segundo passado protegendo aquele ser era uma forma lenta de tortura psicológica, mas ele compreendia que a morte de Chikatilo pelas mãos da turba roubaria das vítimas a dignidade de um veredito histórico. O monstro precisava da iluminação crua de um tribunal para que toda a extensão de sua depravação fosse documentada e apresentada ao julgamento do mundo. Enquanto as escavações prosseguiam e o rastro de ossadas humanas se estendia por vastas áreas da União Soviética, o próprio contexto geopolítico do país desmoronava em tempo real. A cortina de ferro, que por gerações ocultara as falhas sistêmicas e os horrores internos do regime, atrás de uma fachada de perfeição ideológica, estava se esfarrapando de forma irreversível. A queda iminente do Império Soviético permitiu que a história tenebrosa de Andrei Chikatilo atravessasse as fronteiras nacionais e enviasse ondas de choque por todo o planeta. O que antes fora descartado pelas autoridades como uma impossibilidade ou um fenômeno puramente ocidental, revelou-se como a sucessão de assassinatos mais devastadora da história moderna da Europa. A magnitude absoluta do horror era finalmente exposta aos olhos do mundo, provando que a escuridão da mente humana não respeitava fronteiras ou regimes políticos. O nome do açougueiro de Rostov deixou de ser um pesadelo regional para se tornar um símbolo global da banalidade do mal. Um lembrete sangrento de que a negligência política pode ser tão letal quanto a própria lâmina do assassino, revelando um abismo que o mundo jamais esqueceria. O mês de abril de 1992 trouxe consigo um sol pálido sobre a cidade de Rostov, mas dentro do tribunal a atmosfera era de um inverno perpétuo e sombrio. Andrei Chikatilo, o homem que por mais de uma década fora o fantasma invisível das ferrovias soviéticas, estava agora confinado em uma gaiola de ferro especialmente construída para protegê-lo da fúria cega da multidão. O recinto, pequeno e sufocante, cheirava a medo, poeira e ao ódio visceral de centenas de pessoas que haviam perdido tudo o que amavam. Sentado em um banco de madeira dentro daquela estrutura metálica reforçada, o açougueiro de Rostov parecia menor e mais frágil do que as lendas de horror sugeriam, mas seus olhos, ora fixos no chão,
ora vagando com um brilho maníaco, lembravam a todos que a maldade pura não necessitava de uma estatura física imponente para devastar nações. Ao seu redor, o caos era a única constante, com soldados pesadamente armados tentando manter a ordem enquanto o clamor por vingança absoluta ecoava pelas paredes descascadas do tribunal russo. As cenas no interior daquela sala de audiência eram de um desespero primitivo e incontrolável. Mães e pais, carregando fotografias amareladas e gastas de seus filhos, rompiam em soluços histéricos a cada menção aos nomes das vítimas. Muitas dessas mulheres, consumidas por anos de luto e incerteza, tentavam desesperadamente escalar as grades da gaiola, estendendo as mãos em garras, implorando aos guardas pela chance de arrancar os olhos do monstro com as próprias unhas. "Olhe para mim, seu demônio, olhe para o que você fez!" gritava uma mãe enquanto era contida por 3 oficiais de segurança, sua voz rouca de tanto clamar por uma justiça que o antigo regime soviético lhe negara por tanto tempo. Chikatilo, em resposta a esse sofrimento lancinante, mantinha uma postura bizarra, provocativa e profundamente perturbadora. Ele não demonstrava um átomo de arrependimento. Em vez disso, ele se entregava a um teatro grotesco de loucura fingida, uma performance calculada para ludibriar o sistema judiciário que agora o cercava. Em certos momentos de maior tensão, Andrei se levantava abruptamente e começava a se despir, expondo sua nudez flácida diante das câmeras de televisão e dos juízes horrorizados, enquanto gritava obscenidades ou frases patrióticas sem qualquer nexo causal. Essa tentativa de simular insanidade mental era sua última cartada desesperada para evitar o inevitável pelotão de execução. Ele alegava ser um mártir do sistema, um homem que fora programado pela ideologia para se tornar um predador, ou que estava sofrendo de doenças mentais tão graves que não possuía discernimento sobre seus atos macabros. No entanto, sua performance era frequentemente interrompida pela leitura implacável das evidências forenses que compunham os volumosos processos criminais. Viktor Burakov e Issa Kostoev, sentados em silêncio na primeira fila, observavam o homem que haviam perseguido através de décadas de burocracia e sangue. Os relatórios periciais eram devastadores. Amostras de DNA, evidências biológicas e o testemunho clínico de psiquiatras experientes, como Alexander Bukhanovsky, desmentiam cada careta e cada grito ensaiado de Chikatilo, revelando o assassino metódico por trás da máscara de louco. O confronto direto com o sofrimento das famílias parecia alimentar uma estranha euforia no réu. Enquanto as mães descreviam, entre lágrimas, a última vez que viram seus filhos saindo para a escola com mochilas coloridas, o assassino às vezes sorria levemente ou balançava o corpo em um ritmo hipnótico, como se estivesse revivendo secretamente o prazer daqueles momentos sombrios na floresta. A frieza técnica das evidências forenses não deixava margem para dúvidas. Cada faca apreendida em sua bolsa, cada marca de dente documentada nos restos mortais, conectava Andrei a um rastro de carnificina que desafiava a compreensão lógica da criminologia moderna. O Estado, agora operando sob a bandeira da Federação Russa após a queda definitiva da União Soviética, buscava não apenas uma condenação jurídica, mas uma expiação nacional para as falhas sistêmicas que permitiram que o monstro agisse impunemente por 12 anos. A imagem dele atrás das grades tornou-se o símbolo visual de um império que desmoronava sob o peso de seus próprios pecados ocultos. Após meses de um julgamento exaustivo que testou os limites da sanidade de todos os presentes, o juiz finalmente se preparou para proferir a sentença final. O silêncio que se abateu sobre o tribunal naquele instante foi tão absoluto que o som do papel, sendo manuseado pelo magistrado,
parecia um trovão em meio ao deserto. Andrei Chikatilo, subitamente imóvel dentro de sua cela de ferro, observava o tribunal com uma expressão que misturava desprezo e uma expectativa delirante. Quando as palavras finais ecoaram, condenando-o à morte por cada um dos 52 assassinatos comprovados, um suspiro coletivo de alívio e dor percorreu a sala como uma onda. No entanto, o rosto do assassino não se contraiu em medo ou desespero. Pelo contrário, Andrei parecia imerso em uma ilusão persistente de grandeza. Ele ainda acreditava piamente, contra todas as evidências da realidade física, que era uma peça fundamental de um jogo político muito maior, e que o Estado jamais ousaria silenciar definitivamente a voz de alguém que conhecia tão bem as sombras do sistema. A confirmação da sentença de morte não trouxe o fim imediato, mas sim o início de uma espera agoniante e gélida nas profundezas do sistema prisional da nova Federação Russa. Andrei Chikatilo foi transferido para a prisão de segurança máxima de Novocherkassk, um lugar onde o tempo parecia ter congelado sob o peso das atrocidades que ele carregava na alma. Despojado de sua gaiola de ferro no tribunal e de sua audiência de famílias em luto, o açougueiro de Rostov tornou-se apenas o prisioneiro número 44.296. A transição política da Rússia, que deixava para trás o manto cinzento da União Soviética para abraçar uma democracia caótica sob a liderança de Boris Yeltsin, criava um pano de fundo de incerteza jurídica e administrativa. No entanto, para um homem cujas mãos estavam tingidas com o sangue de 53 vítimas confirmadas, não havia reforma ou clemência política que pudesse oferecer uma saída honrosa. O isolamento era absoluto. Ele passava as horas em uma cela pequena e úmida, onde o único som era o eco de seus próprios pensamentos distorcidos e o ruído metálico das chaves dos carcereiros que o vigiavam com um desprezo visceral. Durante os meses que passou no corredor da morte, Chikatilo não permaneceu em silêncio absoluto. Ele utilizou sua última parcela de energia para inundar os escritórios governamentais com pedidos de clemência desesperados e desconexos. Com uma caligrafia que oscilava entre a precisão de um antigo professor e o tremor de um homem que via o abismo se aproximar, ele escrevia cartas dirigidas pessoalmente ao presidente Boris Yeltsin. Nessas missivas, ele tentava reescrever sua própria narrativa, apresentando-se como um subproduto trágico da fome do Holodomor e um peão de um sistema que o havia quebrado psicologicamente décadas antes. Ele alegava que sua execução seria um erro histórico irreparável, argumentando que sua mente deveria ser preservada e estudada por cientistas, em vez de ser destruída por uma bala. Entretanto, do lado de fora das paredes de Novocherkassk, o clamor público por justiça era uma força da natureza impossível de ignorar. O rastro de horror que ele deixara pelas ferrovias e florestas era uma ferida aberta na psique da nação, e a simples ideia de que o monstro pudesse sobreviver era intolerável para a sociedade russa. Boris Yeltsin, confrontado com a monstruosidade dos crimes detalhados nos relatórios finais de Viktor Burakov e Issa Kostoev, não hesitou. O pedido de clemência foi negado com uma assinatura final, selando o destino de Andrei de uma vez por todas. Na solidão de sua cela, a reflexão final de Chikatilo não era de arrependimento genuíno, mas de uma satisfação macabra e egocêntrica. Ele revisitava mentalmente cada cinturão florestal, cada estação de trem isolada e cada olhar de terror de suas vítimas como se fossem troféus de uma obra épica que ele acreditava ter criado. Para ele, seu legado não era de dor, mas de uma marca indelével deixada na história russa,
Um poder sombrio que ele exercera sobre a vida e a morte, quando o mundo o considerava apenas um homem medíocre e invisível. Ele se via como uma lenda que sobreviveria aos nomes de seus algozes e até mesmo ao regime que o moldara. Essa arrogância patológica o sustentou até a última madrugada de sua existência terrena. A execução na Rússia daquela época seguia um ritual pragmático e impiedoso, herdado diretamente dos anos mais duros do stalinismo. Não havia o espetáculo público da cadeira elétrica ou a esterilidade clínica da injeção letal. O fim era rápido, mecânico e desprovido de qualquer glória ou celebração. No dia 14 de fevereiro de 1994, os guardas entraram em sua cela sem qualquer aviso prévio. Chikatilo, que outrora aterrorizara crianças com uma força predatória, foi conduzido pelos corredores subterrâneos com as mãos algemadas e o olhar perdido no vazio. Ele foi levado para uma sala simples, com paredes de concreto descascadas e um dreno no centro do chão. Um local desenhado apenas para a eficiência da morte estatal. Não houve discursos finais ou declarações de última hora. Seguindo o procedimento padrão, ele foi instruído a caminhar em direção a um canto específico da sala de execução. O carrasco, mantendo-se estrategicamente fora de seu campo de visão para evitar qualquer resistência, posicionou a arma com a precisão de quem cumpre uma tarefa burocrática necessária. O silêncio daquela câmara subterrânea foi quebrado apenas pelo som seco e metálico do mecanismo de disparo. Uma única bala foi disparada contra a nuca do assassino, perfurando o crânio e encerrando instantaneamente a atividade cerebral do homem que causara tanto sofrimento. O corpo de Andrei Chikatilo desabou pesadamente sobre o concreto frio, marcando o fim físico de um monstro, enquanto o eco do disparo anunciava o fechamento de um dos capítulos mais sombrios da criminologia mundial. O eco do disparo na pequena sala de execução de Novocherkassk não apenas encerrou a vida biológica de Andrei Chikatilo, mas também marcou o fim definitivo de uma era de negação institucional dentro das fronteiras da antiga União Soviética. O corpo do homem que ficou conhecido mundialmente como o açougueiro de Rostov foi conduzido para um sepultamento em uma cova sem qualquer identificação, em um local mantido sob sigilo absoluto pelo novo Estado russo, para evitar que o solo onde ele repousa se tornasse um ponto de peregrinação macabra ou de vingança póstuma. Com o desaparecimento físico do monstro, a poeira começou a baixar sobre os volumosos processos judiciais, mas o impacto profundo de suas atrocidades permaneceu pulsando como uma cicatriz aberta na história criminal russa. A criminologia moderna foi forçada a passar por uma metamorfose dolorosa após este caso, derrubando o antigo dogma ideológico que afirmava que assassinos em série eram uma patologia exclusiva do sistema capitalista ocidental, uma mentira que ruiu junto com a cortina de ferro. Viktor Burakov, o detetive que dedicou os melhores anos de sua juventude para perseguir essa sombra errante, tornou-se a figura central nessa transição histórica necessária. Seu método de investigação científica, antes ridicularizado pela burocracia por sua dependência de detalhes minuciosos e paciência, passou a ser o novo padrão operacional para a polícia da Federação Russa. A colaboração vital entre o detetive e o psiquiatra Alexander Bukhanovsky provou ao mundo que a mente de um predador não pode ser compreendida apenas através de evidências físicas, mas sim através da análise profunda do comportamento e das fissuras da psique humana. Bukhanovsky, que decifrou a alma atormentada de Chikatilo antes mesmo de conhecê-lo, abriu caminho para que o perfilamento criminal se tornasse uma ferramenta respeitada. Graças ao imenso sacrifício emocional desses profissionais, as futuras gerações de investigadores não estariam mais cegas diante do horror invisível
que muitas vezes caminha livremente entre os cidadãos comuns. No entanto, o verdadeiro legado deste caso reside na memória silenciosa das 53 vítimas, cujas vozes foram precocemente caladas pela brutalidade absoluta. Eram crianças e jovens que apenas buscavam o caminho de volta para casa, ou que acreditaram na falsa bondade paternal de um senhor de aparência inofensiva em uma plataforma de trem solitária. Famílias inteiras foram destruídas, mergulhadas em um luto perpétuo que nenhuma execução estatal poderia curar completamente. É imperativo recordar também o nome de Alexander Kravchenko, o homem inocente cuja vida foi sacrificada no altar da incompetência policial e da pressão política inicial dos anos 70. A trágica história de Chikatilo serve como um aviso sombrio de que a justiça, quando cega pela arrogância ou pela ideologia, pode ser tão devastadora quanto o próprio crime. O rastro de sangue deixado pelo assassino forçou uma revisão completa dos direitos e procedimentos judiciais no país. A lição mais aterrorizante que o mundo extraiu da trajetória de Andrei Chikatilo foi a confirmação da banalidade do mal. Ele não era um demônio visível, era o vizinho que cumprimentava educadamente, o colega de trabalho pontual e o pai de família que retornava para casa carregando pão fresco. Essa mediocridade cinzenta foi seu escudo mais eficiente, permitindo que ele operasse nas sombras da normalidade por 12 longos e sangrentos anos. O sofrimento que ele deixou provou que o perigo mais letal muitas vezes veste-se de cotidiano, desafiando nossa percepção básica de segurança e exigindo uma vigilância constante. O mal não precisa de grandeza para ser destrutivo. Ele só precisa de uma oportunidade silenciosa e de um sistema que se recuse a enxergar a realidade sombria. Chikatilo mostrou que a maldade pode florescer sob o manto da conformidade social, tornando-se quase indetectável para olhos despreparados. Hoje, os cinturões florestais de Rostov recuperaram finalmente sua tranquilidade natural. O vento sopra suavemente entre os galhos das árvores, onde outrora o medo era uma presença constante. E a neve branca do inverno cobre os locais onde o sangue inocente foi derramado, como se a própria natureza tentasse purificar o solo de sua história macabra. As estações de trem continuam movimentadas, repletas de passageiros apressados que talvez nunca tenham ouvido o nome do homem que as assombrou no passado. Mas as cicatrizes permanecem gravadas na alma daquelas terras e na memória dos sobreviventes. A paz que agora reina naquelas florestas russas é uma paz conquistada com um preço altíssimo de sangue e perseverança humana. O caso de Andrei Chikatilo encerra-se não apenas com uma bala na nuca em um subsolo frio, mas com o compromisso eterno de que a obscuridade jamais deve ser ignorada e que a justiça é o único farol capaz de guiar a humanidade para fora das trevas mais profundas.